Detecção do acefato em água como subsídio para avaliação da exposição crônica. Por que esse estudo deve ser feito? O Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos pelo mundo e é notório seu crescente nos últimos anos, já que de 2010 a 2020 teve um aumento de mais de 70% entre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil. É possível ver seu aumento na imagem a seguir. Recentemente, a portaria 888 da Anvisa, no qual passou a definir padrões de valor máximo permitido em água dos agrotóxicos, e somente no ano de 2021 foi determinado um limite para o uso do acefato. Esse composto é um organofosforado usado como inseticida e acaricida. Ele é um bloqueador irreversível da enzima acetilcolinesterase. Isso impede a degradação do mediador nervoso acetilcolina, que então se acumula nas terminações nervosas, e por essa razão acaba sendo gerado uma hiperestimulação das células, afetando principalmente o sistema nervoso. Ele é muito solúvel e acaba se hidrolisando e se transformando em metabidofósforo, composto extremamente tóxico à saúde humana. Ele é proibido na Europa, mas no Brasil é autorizado com certas restrições. Aqui é possível ver seu crescimento do consumo em toneladas nos últimos anos, de 2011 a 2020. É o composto com maior número de detecções, sendo muitas das vezes estando irregular. E como é possível ver, esse número de detecções vem aumentando nos últimos anos. Mas por que usar o zebrafish? Ele é um animal pequeno, de baixo custo, alta taxa de fecundidade e desenvolvimento comportamental e embriológico já conhecidos. Eles apresentam um sistema de testes toxicológicos parecido com os modelos humanos, sistema imune relativamente conservado entre humanos e os zebrafish, possibilidade de regeneração consideráveis, possuem genes similares aos dos humanos e apresentam resistência a mudanças ambientais drásticas. Mas por que faz o uso deles no estudo da toxicologia? Fisiologia dos órgãos semelhantes, sistema hematopoético e eletrofisiologia cardíaca semelhantes, transparência dos embriões e rápido desenvolvimento. Com relação a objetivos, o objetivo geral seria a detecção do cefato na água dos aquários com o zebrafish. Objetivos específicos seriam o estabelecimento de protocolos para o preparo de amostras que possibilite a detecção do acefato em água, desenvolver um método analítico com o intuito de detectar o acefato por meio de cromatografia líquida ocupada de espectrometria de massas e também está avaliando a biotransformação do acefato pelos peixes. Em relação às justificativas, está observando os resíduos indesejáveis nos alimentos, dimensionar a quantidade segura para a saúde humana, determinando o valor máximo permitido, como também está tendo um avanço grande na ciência brasileira. Com relação à metodologia, os peixes adultos zebrafish foram distribuídos igualmente no aquário de vidros contendo 4 litros de água, aerados mecanicamente a uma temperatura constante de 26 graus. Antes dos experimentos se iniciarem, os animais passaram por aclimatação durante 2 semanas em água livre de agrotóxicos. A iluminação da sala foi ajustada artificialmente em ciclos de claro e escuro de 14 e 10 horas, respectivamente, e os peixes foram alimentados uma vez ao dia com ração composta de derivados de peixe, vitaminas e minerais. A exposição do animal ao cefato foi realizada conforme a descrição no protocolo de OECD número 305. Então, foi adicionado um padrão de cefato em consideração determinada pela portaria 888. Após o período de tratamento de 28 dias, os peixes foram mantidos em aquários sem agrotóxicos por 7 dias, completando um ciclo de 35 dias, com o intuito de haver a depuração. A obtenção durante o período de exposição foram coletadas amostras de 10 ml de água dos aquários, iniciando com meia hora após a adição do padrão do agrotóxico, e depois 1 hora, 3 horas, 6 horas e 24 horas, coletados no sétimo, no 14º, no 21º, no 28º e no 35º dia. O preparo das amostras foi feito extração fases sólidas, conhecido como SPE, seguida de secagem utilizando nitrogênio gasoso e posteriormente a suspensão. O método de análise foi realizado por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, LC-MS. A utilização desse equipamento foi utilizado o triplo quádruplo e espectrômetro de massas de alta resolução. Foi utilizado condições cromatográficas como coluna, fase móvel, temperatura de forno, gradiente de eluição, volume de injeção, como também os parâmetros de espectrometria de massas, temperatura do capilar, fluxo e temperatura de gás, RF lens, energia de colisão e número de íons acumulados. Com relação aos resultados, temos o limite de quantificação, a critério de aceitação em relação ao sinal ruído, como estimativa de limite de quantificação é de 10 para 1, como a relação encontrada
para os analitos de interesse para as para a água foi superior a 10, pode ser considerado que considerar as concentrações de 1 nanograma por ml e 0,025 nanogramas por grama como limite de quantificação do acefato. Em relação à linearidade, foram construídas curvas analíticas demonstrando resultados proporcionais à concentração do analito aplicado a um determinado tempo. Em relação à seletividade, o método se mostrou seletivo uma vez que não teve sinal interferente significativo detectado no mesmo tempo de retenção do acefato. Em relação à racha, o critério de aceitação é que o sinal verificado na amostra seguinte não foi superior a 1% do sinal encontrado na amostra controle. De acordo em relação à repetitividade, de acordo com a tabela, todas as concentrações analisadas tiveram coeficiente de variação dentro do permitido pela matriz água. Em relação à recuperação, as amostras teve uma grande dificuldade de extração nas menores concentrações, pois os analitos são estruturas polares e apresentam maior interação com a água do que com a resina, dificultando sua extração em baixas concentrações. Percentuais de recuperação do analito e do padrão interno próximos a 100% são desejáveis, porém admite-se valores menores, desde que a recuperação seja precisa e exata. Temos como resultados esperados o poder observar sobre transformação, assim verificando quais foram os metabólitos gerados durante a sua biotransformação, e observar na água a depuração desses metabólitos, como também está avaliando a estabilidade desse agrotóxico.